quer que o mundo pare, a gente quer. Às vezes a gente gostaria mesmo, né, que o mundo parasse para dar aquela olhada especial pra gente. Então, ó, agora tem um olhar especial para você, principalmente para você que passou aí dos 50. Tá já naquela fase gostosa da vida, onde você tem mais tempo para cuidar da sua saúde, da sua espiritualidade. Quem sabe você já tem netos para poder curtir, mas ao mesmo tempo você fala assim, poxa, mas eu também agora queria fazer alguma coisa. Tem muitas mulheres que, inclusive, pararam de trabalhar durante um tempo por conta dos filhos e depois viram os filhos crescer, né? E aí falam, e agora? E agora, minha amiga, é hora de você se reinventar, se redescobrir. Quem sabe até montar um negócio. É verdade. Tudo é possível. É muito bom que a gente olhe para essa fase da vida com generosidade, sabe? E abrace essa fase da vida com amor, porque é possível fazer muitas coisas. Eu gosto muito de falar sobre as pessoas que me encontram e falam assim, ai, Cláudia, eu larguei a minha vida, vejo você tão bem-sucedida, trabalhando, eu queria tanto, mas eu larguei a minha vida, eu desisti de mim, eu não faço nada. Você não é que largou, você está largando. Não é que você desistiu, você está desistindo, porque hoje é o dia de fazer. Então não existe passado numa vida que é presente. Existe decisão e atitude pro agora. E é por isso que a gente convidou a Lilian Bertin, que é empresária, palestrante, e sabe muito bem como é empreender nessa fase gostosa da vida. Seja bem-vinda, Lilian. Muito bom te receber. Obrigada por estar aqui com a gente. Que alegria. Que alegria nossa. Vamos lá, vamos conversar. Adoro bater papo, aprender e aprender com você é sempre muito bom. Eu trouxe para você. Livro novo. Livro novo. Minha idade não me define, eu amei. Ah lá. Não. O título tem tudo a ver com o que você estava dizendo agora, não é? E é isso mesmo, a idade não nos define, ainda mais num mundo onde existem várias possibilidades e agora que a gente já sabe que vai viver muito mais, ou seja, aumentou a expectativa de vida, a gente está muito mais longevo, não é isso? Exatamente. E eu acho que é por isso que muitas pessoas ainda têm aquela consciência anterior de que nós vivíamos, em média, 50 anos. Hoje, a expectativa, a última vez que se mediu a possibilidade de expectativa de vida já estava em quase 80. Ou seja, as pessoas que têm 50 anos, nós estamos praticamente na metade. Na metade da idade, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Bom, eu sempre digo que vou viver mais de 100, que antes dos 100 eu não faço chá de jeito nenhum. Agora, eu trago no livro exatamente a possibilidade de pessoas que se reinventaram depois dos 50 anos, muitas que criaram empresas, que resolveram seguir carreiras artísticas, enfim. São inúmeros casos de pessoas que seguiram essas novas possibilidades. Que bom, né? Olha aí, eu acho sempre maravilhoso a gente ter um lugar de inspiração e o livro é pura inspiração. Alguma história que tenha te chamado a atenção? Sim. Me conta. Bom, primeiro que esse livro, o case dele já é um caso inédito, porque eu fui passar meu aniversário fora do país e peguei Covid e não pude voltar. Eu fiquei 14 dias presa em Dubai, sem tirar o nariz para fora do quarto. Sério? E um dia antes de retornar para o Brasil, aquele exame PCR que a gente faz, eu fui diagnosticada com Covid, eu não tinha nenhum sintoma. E daí eu tive o seguinte pensamento, nossa, se hoje fosse meu último dia de vida, o que eu teria feito da minha vida até então? E eu fiquei muito feliz de ver assim, as mudanças que eu estava promovendo depois dos meus 50 anos. Hoje eu tenho 56 anos, foi no meu aniversário de 55 anos. E quando eu falei, bom, ou eu sento e choro, porque eu vou ficar 14 dias presa num quarto de 3x3, porque lá as coisas funcionam. Se você abrisse a porta do quarto, tocava a campainha lá fora. Ou eu vou fazer algo de útil. Então, como o meu primeiro livro eu falava sobre realizar sonhos e as pessoas diziam que não realizavam porque não tinham tempo ou porque não tinham dinheiro, nos 4 anos que se seguiram eu descobri que tinha mais um impeditivo. Muitas pessoas diziam, mas eu já estou velha, não dá mais tempo. Então, eu resolvi falar sobre a idade. E nesses 14 dias eu vim com praticamente 70% do livro pronto. Que coisa boa, né? Quer dizer, foi aquela pausa que a vida te fez dar para trazer esse presente aqui pra gente.
E você é casada com médico, não é? Não. Ah, não? Eu achei que era médico. Não, não é médico. Não. Bom, enfim. Mas quem é casada com médico, quem tem médico na família, quem conhece algum médico, pergunta para um médico o que são 30 segundos para salvar uma vida. E às vezes a gente tem, sabe-se lá quanto tempo para viver e a gente já está se condenando antes mesmo de saber as possibilidades. Então eu resolvi trazer à tona tudo isso nesse livro, porque dá aquele medinho quando acontece alguma coisa com a gente. Eu estou fora do país, não sei o que vai acontecer, e se eu ficar mal como as pessoas ficaram? Então o medo, ele existe, e existe para quem quer empreender, para quem quer fazer algo diferente, para quem desconhece uma situação. Mas medo e coragem caminham na mesma direção. Quem vence é aquele que você alimenta. Perfeito. Então, se a gente ficar alimentando o medo vai vencer. A gente tem que pensar sempre nas possibilidades e na nossa vitória. Agora, você que acompanha aí a carreira de tanta gente, que conhece tantas coisas, tantos segmentos, inclusive da nossa economia, tem algum caminho, assim, que esse é legal apostar nele? Alguma dica para dar para as telespectadoras e telespectadores que estejam parados agora? Tem dois caminhos. Por exemplo, se você teve uma vida dentro de casa, como você comentou, e sente a síndrome do ninho vazio, não é? Veja quais são as suas habilidades. Você viu a Tati aqui que mostrou agora há pouco os biscuits? Sim. Ela disse que teve medo quando ela foi deixar a CLT. No entanto, ela tinha esse sonho, ela tinha essa habilidade e investiu nessa habilidade. Então, como mentora, eu ajudo as pessoas a fazerem essa transição de carreira de forma harmoniosa. Não é aquela coisa de queimar pontes, né? Vamos supor que a pessoa está dentro de casa, ela nunca fez nada. Te cortar. Uma transição de forma harmoniosa, você aconselha que as pessoas mantenham-se nos seus empregos atuais e devagarinho comecem a planejar uma nova possibilidade, fazendo cursos, fazendo um planejamento, é isso? Eu sempre digo que a criatividade sai pela porta quando as dívidas entram pela janela. É verdade. Se a gente queima uma ponte, aí você fala agora. Exatamente. Tô cheia de dívidas, perdi meu emprego, né? Tá bom. Então, perfeito. Agora, para quem nunca trabalhou. Suas habilidades aí, quais são? Olha para casa e fala, cadê meus filhos cresceram? Meu marido está na vida dele, eu estou me sentindo inútil e sozinha. Às vezes um trabalho voluntário, às vezes uma carreira artística. No livro eu conto, por exemplo, um engenheiro que era cliente da nossa empresa dos vinhos, né? A gente tem uma parte de vinhos lá. E ele super sério, engenheiro normalmente é mais racional. Ele resolveu fazer aulas de canto na pandemia, porque ele estava extremamente, assim, triste. Adorou, agora já gravou CD. Olha. Já tem canal no YouTube, chama Celso Espínola. E assim, ele resolveu seguir carreira solo e tá amando. Então, esses dias ele foi na empresa, já foi assim com o cameraman filmando. Que legal. E você olha para a pessoa, ele tem mais de 75 anos de idade, ele tá uma pessoa leve, jovem. Assim, mudou a forma de se vestir, mudou a forma de falar. Você olha o semblante, é aquele semblante gostoso de olhar, sabe? Por quê? Tomou uma decisão. Então, nem sempre o caminho é empreender. Empreender não é para todo mundo. Se você gosta de segurança, por exemplo, tem que pensar, né? Agora, eu acabo mentorando muita gente em transição de carreira e pessoas também que muitas vezes têm vontade de fazer alguma coisa e já teve uma carreira de sucesso e parou. A gente pode transformar isso numa palestra. Você pode ajudar jovens, pode fazer tanta coisa. Então, existem inúmeras possibilidades. É só a gente tomar a decisão de fazer a diferença na vida das pessoas. Muito legal. Eu gostei do que a Lilian falou, né? Se você gosta, por exemplo, de segurança, talvez empreender não seja para você. Porque empreender envolve muito risco. Totalmente. Né? E a pessoa que está disposta a empreender, ela tem que ser uma pessoa que goste do risco, que goste dessa adrenalina. E de saber que coisas podem dar certo, coisas podem dar errado e tá tudo bem, porque são aprendizados. Eu tive uma mentoranda que depois de 2 anos que ela estava empreendendo, ela me procurou e disse assim, tá dando tudo errado. Eu não sei o que eu faço, eu não estou ganhando o que eu gostaria. Eu falei, deixa eu ver seus números. Ela tinha estoque, o estoque estava pago. Óbvio, ela não tinha a mesma retirada que ela tinha antes, quando ela era CLT, mas ela estava com uma empresa que estava quitada.
Eu falei, se você tivesse pego esse dinheiro e tivesse gasto numa universidade para você sair hoje da universidade, você ainda iria procurar o que fazer. Ou seja, esses 2 anos foi a sua universidade. Agora vamos ajustar alguns números e segue. Hoje ela já está há mais de 5 anos, está indo super bem, mas às vezes é a forma de encarar. Ninguém empreende e já tem resultado imediatamente. É verdade, você falou tudo. E a gente precisa ter planejamento para enfrentar essa fase. Né? Você tem que ter aquela reserva para segurar esses anos de universidade. E falando em universidade, a gente tem também uma ideia antiga em relação à universidade, né? Muitas vezes a gente acha que precisa ser aquela universidade padrão para que a pessoa tenha sucesso. Até mesmo para orientar os filhos, hoje a gente tem muita dificuldade, porque às vezes a gente fala, tem que fazer engenharia, porque essa é a profissão, a família de engenheiros. Outro dia eu entrevistei aqui um engenheiro que largou tudo e foi vender donuts na rua, a princípio, e no final o negócio dele deu certo. Hoje ele é um franqueador de empresas de donuts. Porque, infelizmente, as universidades, o ensino de uma maneira geral, ainda está no século passado. Ou seja, eu lembro que em Direito a gente estudava uma teoria do Miguel Reale que dizia assim, fato, valor e norma. Acontece um fato, a sociedade atribui um valor àquilo e se criam as normas. A universidade é a mesma coisa. E hoje em dia o mundo está muito dinâmico, não se consegue acompanhar. Você vê, eu estava com uma pessoa umas 2 semanas atrás, numa mentoria, e ele largou tudo também, ele não tem universidade. Ele é dono de startups, vendeu por milhões a startup que ele criou. E hoje ele vive nesse mundo, viajando o mundo todo. Olha que demais. Por quê? Se você tem sabedoria, é bem orientado, tem bons mentores e segue na direção do seu sonho, buscando o que tem de mais moderno naquilo que você quer realizar. Agora sim, né, Lilian? Tem também o fator estar no lugar certo na hora certa, né? Mas para isso você tem que se posicionar. Eu gosto de falar uma frase, é um chavão que eu uso, mas eu acho que dá certo. Quem quer sucesso se posiciona. Não é verdade? Que nem eu viajei para estar aqui com você hoje, porque eu acho você um máximo, o seu programa, o resultado, né, quando a gente participava pelo telão era uma delícia, bom, né? Na época da pandemia. Mas será que as pessoas estão dispostas a pagar o preço para mostrar o trabalho, para fazer o que precisa ser feito? Você falou hoje, aniversário do seu pai, parabéns. Obrigada. Você não está abrindo mão de estar lá para fazer o que você ama? Claro. É um preço que a gente paga. Nada é fácil, mas quando você tem a certeza de que você faz a diferença com o seu trabalho, com aquilo que você realiza, você paga com amor. E isso reverte infinitamente para você e para todos que estão à sua volta. Perfeito. Você acredita que é importante a pessoa acreditar naquilo que ela vai fazer, ela amar aquilo que ela vai fazer? Ou o amor vem como consequência de uma vida bem-sucedida? Talvez um pouco dos dois, mas se a pessoa não acreditar, ninguém vai acreditar. E precisa amar o que a gente vai escolher fazer na vida? Eu acho que o amor, ele intensifica. Talvez se você não tenha muita certeza daquilo que você quer, experimenta, porque por mais que você ame alguma coisa, vão ter coisas boas dentro daquele amor e coisas não tão boas. Eu amo meus filhos, eu amo meus netos, mas a gente tem que saber educar e tem que saber corrigir. Isso é amor, isso é amar. Partes boas e partes não tão boas, mas o que prevalece, sempre as boas. Eu estou te perguntando isso porque na semana passada a gente falou um pouquinho sobre empreendedorismo e aí chegaram algumas perguntas e algumas mulheres falando assim, eu amo cosméticos, amo toda a linha de beleza, eu estou pensando em abrir uma loja de produtos de beleza. E aí eu me lembro que a pessoa que estava aqui concedendo a entrevista falou, olha, é importante se você entender se você está disposta a correr riscos, se você gosta de administrar números, se você gosta de negociar com o fornecedor, porque na verdade não tem a ver com beleza, né? Igual aquela pessoa que fala assim, eu amo viajar, então eu vou fazer turismo. Opa, talvez você nem viaje fazendo turismo. Exatamente. Né? Então, a gente precisa também entender o que é amar alguma coisa que está relacionada ao nosso trabalho, né? O ramo
e amar o nosso trabalho, o nosso ofício em si? Então, vamos separar da seguinte forma. Você pode amar muito, realizar determinada tarefa. Por exemplo, cozinhar. Você pode amar cozinhar. Mas, se você não tiver habilidade com números, se você não tiver habilidade com liderança, se você não tiver habilidade com uma série de coisas que compõem esse empreender, só cozinhe. Ou delegue para alguém que entende, ou se associe com alguém que possa fazer essa parte. Porque, inevitavelmente, o empreendedorismo, ele passa por todas essas vertentes, inclusive financeira. Sócio é um mal necessário? Nem sempre, nem sempre. Só que sociedade tem que se tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque sociedade é como um casamento. Você tem que querer que dê certo e fazer todo o possível até dar certo. Então, assim, tem casamentos que, infelizmente, não dão certo, né? A pessoa tenta, vai, faz tudo e não dá certo. Então, você tem que estudar compatibilidade, idoneidade. Missão em comum, né? Muitas coisas, muitas coisas. Porque eu vejo sociedades, por exemplo, que dão super certo. Eu sou sócia do meu marido desde há mais de 30 anos enquanto empresária. Hoje, meus filhos que cuidam das empresas, mas eu falo que são 2 casamentos, um empresarial e um pessoal. Agora, cá entre nós, se você tivesse que aconselhar uma mocinha que está assim, 30 anos atrás, lá com você falou 55, que você tem... 56. Com os seus 25 anos, e aí ela vai começar um negócio, e ela está pensando em ficar sócia do marido. Vale a pena? Se você tiver muito equilíbrio emocional. Porque é difícil ser sócia de marido? Eu digo, são 2 casamentos. 2 casamentos. Você vai ter que saber ter um equilíbrio emocional muito grande para não levar o trabalho para casa e a casa para o trabalho. Então, assim, em determinada fase da minha vida, isso aconteceu, assim, de uma forma muito intensa. Então, a gente teve que separar. Você cuida disso, eu cuido disso. Quando chegava em casa, a gente começava a falar assim, agora não é hora disso. Então, eu fui a chata durante algum tempo para conseguir pontuar algumas coisas. E ainda hoje, como somos 4, os meus filhos são na gestão, vez ou outra a gente está num almoço assim e sai alguma coisa. E eu sou sempre a que pontua. Pessoal, hoje é domingo, hoje é sábado. E às vezes eles falam, mas é coisa boa, mãe. Eu falo, tudo bem, é coisa boa, mas é trabalho. Mas é difícil, né? Porque quando eu tô à mesa com os meus filhos, eles contam um pouquinho das experiências deles no trabalho, né? Eles compartilham, isso faz parte. Faz parte. Mas aí, se vocês compartilham, vira reunião. Vira reunião. Complicado. E às vezes, pra reunião virar, assim, algum tipo de divergência, é um palito, um palito. Então, na maioria das vezes, eu sou o ponto final. A mulher sabe edificar a casa, tá vendo? Amém. Lilian Bertin, parabéns pelo livro. Olha aqui, minha idade não me define, realmente a idade não nos define. Isso mesmo. E cada vez mais a idade não nos define. Né? Então, a gente tem que cuidar da saúde mental também, porque às vezes você cuida da saúde física, mas a saúde mental não tá nem aí. E quando eu digo saúde mental, eu falo do seu intelecto também, continuar estudando, continuar atenta às novidades que a vida tem apresentado, tá? E aí você encontra esse livro lá no Instagram, tem link, é lilianbertin.oficial. É Lilian com N de navio, tá? lilianbertin.oficial. Adorei que obrigada, você veio, Cláudia, muito obrigada. Queridíssima. Um lindo final de ano, um bom Natal. Também. Deus abençoe. Um lindo 2023. Seu netinho lindo. É uma gostosura, né? Você tem netos também? Eu tenho um de 5 anos e uma de 6 meses, uma menina linda. Como o meu também, o meu tá com 7. É uma delícia, né? Nossa, não tem presente melhor. Então, tudo de bom. Obrigada. Saúde.